Fontes de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara. Choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, gosto de ver você no seu ritmo, ir no seu íntimo, dona do carnaval. Você é forte, areias e estrelas não são as mais belas. Diga o que você quer. Linda e mais que demais. Oi, Ana, você é linda sim. Essa canção é só pra dizer e diz. Boa noite, gente. Tô esperando todo mundo voltar aqui ao som de Caetano. Ah, eu amo essa música. Acho que essa música são para todas as pessoas no mundo. Cadê ela? Me perdi dela de novo? Oh, não! Gosto de ver, sentir seu estilo e no seu íntimo. Diga o que você quer. Ah, tá aqui. Fontes. Vou cantar para todas as pessoas hoje que estão chegando aqui, porque essa live é especial para você que está chegando aqui, porque eu criei para você, não foi para mim, foi para você que vier aqui hoje à noite. Essa música fala linda no feminino, mas é para todas as pessoas lindas, então homens e mulheres. Fontes de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara. Choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você é linda sim. Essa canção é só pra dizer e diz. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Essa canção é só pra dizer e diz. Tô bege, como você tá radiante, essa é a minha estrelinha. Ai, obrigada, gente. Eu até separei uma frase que eu queria falar pra vocês hoje na live. E enquanto eu tava preparando esse... Oi, Del, boa noite, amor. Enquanto eu tava preparando esse nosso momento, eu lembrei de uma frase do Anthony Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe. Essa frase está no livro do Pequeno Príncipe. Se eu não me engano, é a raposa falando para o Pequeno Príncipe. E é bem como eu estava preparando, eu senti. Eu pensei, oi, Raíssa! Lindos! Parabéns pela live, gente. Vocês que estavam entrando agora, eu estava fazendo uma introdução com Caetano. Vou cantar outra partezinha para vocês que estão chegando. Cada vez vão chegando, eu vou cantando a outra estrofe da música. Essa música tá no feminino, então tô dizendo que é para todas as pessoas, as personas. E, para quem não sabe, personagem não tem masculino e feminino, é sempre a personagem, porque vem de a persona, a pessoa. Então, gente, e essa live é só para você que tá chegando. Eu não fiz pensando em mim, fiz pensando em você que vai chegar aqui hoje. Vamos ver onde é que eu parei. Então, gosto de ver
você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda e sabe viver, você é linda sim. Onda do mar, do amor que bateu em mim. Então, gente, hoje o tema de hoje é 5 passos para você fazer a sua live. Para você estar no palco, você estar no foco, você estar na luz. Ser a sua vez de falar, a sua vez de dar o recado. E antes de começar, eu quero falar esse verso que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, como disse, do Pequeno Príncipe. Se você vem às 4 horas, às 3, eu já começo a ser feliz. Então é bem isso, gente. Quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente gosta, vai entregar alguma coisa que a gente gosta, a gente começa a ser feliz antes. Então a gente tem um motivo para acordar, um motivo para melhorar, um motivo para ter um bom ânimo no meio do dia. Então é isso, a gente vai começar falando por aí. Eu tô tentando ajeitar aqui o som, a imagem, não sei se tá bom para vocês, se tá legal. Para mim às vezes está dando uma sombra. Não sei se vocês estão me vendo com sombra ou não. Se tá bom. Mais luz, menos luz, oh my God. Acho que um pouquinho mais de luz é legal. Gosto das luzes. Tá perfeito? Ai, que bom, Ana, que bom. Então, obrigada, meu bem. Boa live pra você também. A live do Del hoje é às 8 e tem uma peça às 8h30, gente. Depois eu vou falar. Então, falando da live, né? Por que fazer uma live? Quem vem hoje aqui com certeza deve estar pensando em fazer uma live, uma apresentação, se expor mais, é porque são os assuntos que a gente trata aqui, né? Então, que bom, meu bem, que tá tudo bom. Então, em primeiro lugar, eu coloquei... gente, vou ser breve para acabar no tempo, porque a gente tem outras programações, às 8, às 8h30, né? Então, vamos lá. Porque você tem uma novidade. Esse é o passo 1 que eu separei para você. Você tem uma novidade. Seja ela qual for, o que for, de qualquer assunto, você tem uma novidade para o mundo, para o universo. Toda vida que o universo traz tem um recado, tem um motivo. Então, você tem um recado, você tem uma novidade, você tem uma luz própria e você tem algo a acrescentar nessa vida aqui. O universo é inteligente, gente. Não fomos nós que criamos, ele já está criado há muitos anos. Então, você é uma vida inteligente. O universo é inteligente, você é uma vida inteligente, você tem um recado a dar. E isso com certeza vai te trazer mais feliz. A gente trabalha, porque eu também sou coach, né? Sou atriz, mas eu também sou formada em jornalismo, também sou formada na nossa técnica de WTS Coach, né? Também sou produtora da Arte Cultural, eu sou CEO da WTS, e a nossa metodologia de coach, a gente fala do poder de vida. Então, você encontrar o seu poder de vida. O que é o seu poder de vida? Aquilo que faz os seus olhos brilharem, seu coração encher de felicidade. Então, é isso que você veio fazer no mundo. Você veio falar disso, você veio falar do que te faz feliz, porque com certeza isso é importante para outras pessoas. Não vou dizer que são importantes para todas as pessoas do mundo, mas com certeza para um grupo de pessoas, o que você tem a dizer é muito importante, é muito necessário e vai fazer toda a diferença. Então, primeiro ponto para você fazer a sua live, entenda que você tem um recado a dar. Não só a live, mas para você subir num palco, para você enfrentar uma reunião de trabalho, para você se colocar diante dos seus amigos, das pessoas na sua roda do dia a dia. Você tem alguma coisa importante. E aí é nesse lugar que você vai se consultar. O que você tem de novidade. O que você tem de bom. Você vai fazer um profundo mergulho dentro de si e vai se perguntar: o que eu gosto de fazer? O que eu gosto de estudar? Sabe, eu gosto muito de pensar nisso. Aquilo, pensa, você não tem prova. Oi, Maria José, boa noite. Saudade de você também. Eu ainda vou te ligar. Então, pensa agora. Fecha o olhinho aí.
Se concentra em você, vai lá no seu coração, vai descendo as camadas, sabe? A primeira camada da gente geralmente é mau humor. É raiva da vida, é ressentimento, a gente está num período muito tenso, que é com essa questão do coronavírus, medo de morrer, pessoas queridas nossas partindo rápido, abruptamente, fora as questões políticas que a gente está enfrentando, que não é de hoje, fora todas as misérias e tensões que o nosso país enfrenta há anos. Então essas são camadas aí bem turvas e geralmente elas ficam bastante na superfície. Vamos aprofundar aí, vamos sair dessa camada aí, vamos para outra camada em que a gente se questiona. E tipo, pra quê? Por quê? Aí embaixo dessa camada em que a gente se questiona pra quê, do porquê, por que eu tô vivendo isso, ai que coisa chata, tem uma outra camada que tá incomodada com o mal e por isso tá com mau humor e por isso tá perguntando. E aí em outra camada lá no fundo está as suas emoções, o que você está sentindo. Mas embaixo do que você está sentindo, primeiro tem o que está pensando, depois o que você está sentindo. E lá embaixo tem aquilo que você é, o seu ser. E aí é que está pulsando a vida. E por isso que você está muito com raiva de tudo que é ruim. Porque lá embaixo tem um ser, a vida reclamando, exigindo integridade, exigindo de você dignidade, exigindo de você luz, brigando para ser melhor. E aí é desse lugar que a gente vai acontecer. E é desse lugar que moram as suas melhores ideias. É nesse lugar que está a sua novidade para o mundo. E é esse lugar que você tem que se ouvir para você fazer a sua live, para você ir na reunião, para você falar com seus amigos. É o seu melhor. O mundo quer o seu melhor. A vida quer o seu melhor. Porque a gente nasceu para querer o melhor, para viver o melhor. Então, não faça nada que seja superstição. Eu, pelo menos, tenho um mantra, um lema, assim, que é até de um texto, eu sempre, em teatro, né? Um texto que se chama... Agora eu não vou lembrar o nome do texto. Depois eu vejo o nome posto para vocês. Mas ele fala assim... o nome do texto é Open House, Casa Aberta. É um texto, não sei, que Veronese, de um autor teatral espanhol. E tem uma das personagens que fala assim... A vida passa muito rápido e eu não tenho tempo para viver aquilo que não me toca profundamente. Então é aí que a vida acontece, nesse lugar profundo, no espírito. Deus, quando fala no espírito, né? Deus, ou para quem acredita em Deus, mas para quem não acredita em Deus da forma que a gente chama Deus, mas acredita que existe uma força mais profunda e maior que gera e acontece a vida, é nesse lugar que a vida acontece, se manifesta e exige e pulsa. Tá bem? Então é desse lugar aí que você vai se perguntar o que eu gosto de estudar, o que me faz pegar, quando eu estou em um momento livre, eu pego esse livro e leio e fuço e quero ler mais, sem ninguém me mandar, sem ninguém me dar ordem, eu que estou lendo porque eu quero. Então é esse o assunto que você vai trazer de novo, aquilo que faz o seu coração pulsar. E daí você definiu, vamos supor, o que é o seu assunto, aquilo que você gosta de pesquisar e que você gosta de falar e principalmente que seja relevante. Eu acredito que se você for realmente nesse lugar do seu espírito e alcançar esse seu lugar do ser, onde você é original e a sua vida acontece por excelência, qualquer coisa que você achar vai ser muito bom, porque... Esse é o lugar mais profundo do ser, a vida no original, é o lugar da criança, o lugar em que a gente nasce honesto, íntegro, antes de se corromper, antes de viver traumas, antes de escolher, decidir para o mal. Aí a gente nasce íntegro, a gente nasce conectado com Deus, conectado com a força da vida. Então, acredito que se você for profundo nesse lugar, qualquer coisa que você for falar vai ser bom e vai ter gente que vai querer vir com você. Então, esse é o primeiro ponto. Então, aproveitando que eu falei de gente querendo vir com você, eu vou pular aqui vou fazer um comentário que eu separei, no caso que é o passo 5, que é: não se preocupe se tiver poucas pessoas na live.
Porque, primeiro, você está fazendo uma coisa ao vivo e as pessoas, no horário que você pode, talvez é legal dar uma pesquisada nos horários que as pessoas estão livres e tal, porém, nem todo mundo vai se interessar pelo assunto que você trouxer, nem todo mundo vai poder estar e nem todo mundo vai poder assistir na hora que você está, então não tem problema. E esse é um ponto. E o outro ponto é que você formar público, plateia, cliente, paciente, o que for que você tiver seguido, os tipos de seguidores que você quiser, vai levar um tempo. E não se preocupa com o número de curtidas, o número de pessoas visualizando, por quê? Primeiro que vai levar tempo, e segundo, porque não pode ser qualquer pessoa, tem que ser pessoas que estejam interessadas naquilo que você vai trazer. E vai levar um tempo para você achar a sua identidade no Instagram, achar a sua identidade do que você quer falar. Então não se preocupe, se você está fazendo uma live e só aparece uma pessoa, 3, 4, não foca nesse número, porque esse número não é de verdade o resultado. Você vai construir o seu público com o tempo, às vezes mais ou menos cerca de 2 meses. Que bom, Ana, que isso te tocou. Já fico feliz, já cumpri minha missão de hoje, pelo menos uma parte. Então, viu? Fica provado de que se a gente for no fundo da gente, alguém vai ressoar com isso, né? E a gente é assim, nós somos seres relacionais, a gente precisa da nossa alma, da profundidade do nosso espírito, mas a gente precisa relacionar com o outro espírito, né? É aí que o amor acontece e as grandes revoluções e as grandes curas acontecem também. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Eu tô falando o que o Freud fala, o que o Jung fala, o que Jesus Cristo já falava há muitos anos. Então, eu estava falando sobre os pontos, né, de fazer uma live, então não se preocupe se você não tiver um grande público, um grande número de seguidores no início, porque realmente leva tempo para você formar a sua audiência. Muitas vezes vão vir pessoas curiosas e vamos supor que você tem um assunto muito específico que você gosta de falar, de maquiagem, de beleza. Não são todas as pessoas que vão querer estudar sobre maquiagem. Tudo bem. E depois algumas pessoas vão vir com curiosidade, outras pessoas não. Outras pessoas vão vir para estudar de maquiagem, mas não vão se identificar com o jeito que você fala de maquiagem. Não tem problema. Importa que em algum momento algum grupo vai vir que vai se identificar com maquiagem, o seu jeito de falar de maquiagem, entre outras coisas. Então não se preocupe, não tenha essa sensação ainda, de fato, o retorno. Você sonda mais ou menos durante 1 ou 2 meses para ver mais ou menos quais são as pessoas que gostaram, que ficaram, por que ficaram. E depois você pode fazer uma pesquisa, mandar umas perguntas para essas pessoas. O que você queria que eu falasse? Você veio na minha live, o que você gostou, o que não gostou? Porque aí é legal, o feedback. O diálogo é importante, né? E a gente vai começando a entender o que o público quer da gente, o que as pessoas querem ouvir mais da gente, e a gente vai tentar responder essas pessoas. Lembra que também é um diálogo de 2, mas isso eu vou falar depois. Vou voltar ao ponto 1, que é: você tem uma novidade para contar. Então é isso que você vai fazer na sua live. Você vai contar uma novidade. Então você vai trazer uma coisa nova para essas pessoas. Você vai falar de uma coisa que você gosta muito de fazer, que você descobriu como faz. Certo? Então, vamos lá, o que eu coloquei aqui? Você tem uma novidade, você vai contar a sua novidade. Ah, ok, você entendeu qual vai ser a sua novidade. Bom, a minha novidade, a gente está usando o exemplo de maquiagem, tá bom? Minha novidade é maquiagem de rena. Eu aprendi a fazer uma maquiagem com rena, criar novas cores com rena, e essa é a novidade que eu vou contar para essas pessoas. Então esse vai ser o seu assunto, maquiagem em rena, com rena. Gente, estou inventando agora, mas enfim, maquiagem com rena. E aí, você já percebeu, já descobriu qual é a sua novidade, a sua paixão, e você quer gritar e você quer falar isso pro mundo. Então, gente, eu acho que nunca foi tão democrático falar alguma coisa pro mundo quanto hoje. Eu honestamente acho um máximo apertar um botão. E pronto, eu falo e quem quiser vai ver, e algum lugar do mundo vai achar o máximo, outras pessoas não vão achar, mas tudo bem. O importante é que eu tô fazendo a minha parte, só isso já me deixa muito feliz. Então, isso é fantástico, né? Aproveitem para quem quer. Então, você achou a sua novidade, achou o que você vai contar,
E aí você então vai preparar tecnicamente, assim, objetivamente a sua live. Para você ter uma segurança muito importante. O que dá segurança pra gente é o conhecimento. Isso eu vou falar no outro, vou desenvolvendo no outro ponto. Mas vamos lá primeiro. Você vai falar, por exemplo, você vai falar sua novidade, maquiagem com rena. E aí você vai dividir em tópicos, início, o que você vai falar no início, o que você vai falar no meio, o que você vai falar no fim. Certo? Eu botei um outro exemplo aqui, que vamos supor que eu vou ensinar uma receita para ficar mais fácil de entender. Eu vou ensinar, a minha novidade é fazer... Oi, Léo, boa noite! A minha novidade é falar sobre como fazer um brigadeiro. Mas é o meu jeito de fazer brigadeiro e eu quero ensinar para as pessoas o jeito de fazer brigadeiro, Léo. É de fazer brigadeiro. Então, a parte 1, eu vou botar os tópicos. Primeira parte, falar do ingrediente. Segunda parte, vou falar de como se faz. Terceira parte, eu vou falar dos meus segredos especiais, vou falar de como eu faço, por que eu faço, por que eu ponho a manteiga nessa forma, mas não ponho a manteiga do outro jeito, por que eu ponho açúcar, por que eu deixo de botar o açúcar. E aí eu vou falar então dos meus segredos especiais. O outro tópico vai ser cuidados. Então, cuidados. Aqui eu vou explicar para as pessoas a temperatura do forno, vou explicar as melhores marcas, vou explicar as coisas que para ela ter cuidado de fazer, porque senão a massa pode dar errado e geralmente são os erros que todo mundo comete. Ok? E aí, por último, você pode botar, vou contar uma história engraçada. Gente, conta história. Não sabe o que fazer, conta uma história. História, aí eu vou puxar a brasa pro meu teatro. Por quê? O nosso inconsciente, o nosso ser é simbólico. Isso é da nossa espécie, nós precisamos de símbolos para entender e ser entendido. Até as palavras são símbolos. Você coloca o nome cadeira para identificar o símbolo cadeira, certo? Então, por que eu gosto tanto da linguagem cênica? Porque ela é toda simbólica. Então, você fica livre das palavras, muitas vezes, da lógica e do pensamento, do julgamento e da crítica, para só ir para o lugar do ser, da alma, do espírito, que é todo simbólico. Então, a história, né? Por isso Jesus Cristo, o grande mestre da humanidade, o que ele faz? Conta histórias. E para falar das coisas mais complicadas do universo, das leis mais complicadas do universo, que vai Einstein, que vai um monte de cientista tentar decodificar, ele vai contar falando da vida do pescador, vai falar das moedas, da viúva. Então, gente, isso é uma tática que eu acho muito legal para você ficar bem à vontade na live, que é contar história. E todos nós somos contadores de história. E é por isso que eu defendo mais uma vez que todos nós somos grandes artistas e podemos estar sempre no palco, podemos estar falando, interpretando vários papéis. Quem nunca chegou e contou um caos? Impossível, gente. Mesa de bar tá cheio pra caraca, porque tá todo mundo lá contando caos. Não, porque você não sabe, a minha chefe chegou pra mim e falou assim, olha só, não quero que tu me entregue o negócio 4h30. E, tipo, a mulher é louca, porque assim, 4h30 é horário. E aí nisso você faz a chefe, você faz você. E tal, tipo, ou então você conta, caraca, eu tava andando na rua e veio um cachorro louco, cara, o cachorro começou a latir, em cima de mim. Você faz o cachorro, aí de repente, caraca, veio uma mulher, ei, que cachorro mal educado, não sei o quê. Você já fez o cachorro, já fez a mulher, Gente, todo mundo tem um pouco de ator e artista dentro de si, isso faz parte, é inerente, não tem nem que aprender, você já nasce sabendo, você dedica. Você dedica não, esse máximo. Então, Gente, eu até me lembrei de uma situação que eu tava, de novo, dando aula e tinha uma menininha de 2 aninhos. E aí eu tava falando para as crianças cantarem a musiquinha, acho que a musiquinha, nem lembro como é que era happy, 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 happy. Elas estavam aprendendo que rap era feliz, né? Usando teatro, inglês, não sei o quê. E eu, gente, let's take a move, let's take some photo. E as crianças, nem aí pra mim, fazendo uma brincadeira. E elas, nem aí. Aí eu falei assim, aí eu comentei com a outra professora, puxa, vai estar difícil de eu fazer essa foto para as mães. Quando eu falei isso, uma menininha de 2 aninhos virou pra mim e falou assim, vai ser pra mamãe? Eu falei, vai.
ela virou para outras crianças, foto, foto, foto. Aí eu comecei, happy, happy, elas todas, happy, happy, happy. Ou seja, gente, 2 aninhos, ela já sabia fingir pra câmera. Não sabia falar, não tinha dente, não sabe falar todas as palavras, não sabe onde mora, dizer, não tem CPF, identidade, mas ela já sabia fazer um personagem. Então, minha gente, a gente sabe porque a gente sabe, ninguém nunca ensinou isso pra essa criança. Então, é sempre bom contar histórias, como eu falei, porque a história ajuda você a se soltar, a se descontrair e ajuda o outro também a entender melhor. E é bem legal, às vezes a gente, depois que deu uma aula muito técnica, falou de coisas muito pesadas, a gente descontrair um pouquinho, falando alguma coisa engraçada, alguma coisa que tenha uma lição de moral. Então, essa é uma dica aí também. Então, falei bem da estrutura da live, né? Anote uns pontos para você ter um objetivo, não ficar falando de qualquer coisa e dando volta, aí você vai ter uma boa live com conteúdo, então saiba o que você vai fazer. Isso é normal, né? Como se montava um PowerPoint, como se a gente se apresenta um trabalho para a escola, para a faculdade, até aí não tem muito mistério. 2. O que eu botei aqui? Não, desculpa, gente. O 1 é a novidade, o 2 é isso que eu falei, divida sua live em tópicos. Então, passo 1, acredite que você tem uma novidade. Passo 2, crie e divide sua live em tópicos. E o 3 é... Isso. Oi, Rose! Boa noite, que bom ter você por aqui também. Então, passo 3. Passo 3, como você quer ver e ser visto na sua live. Então, é legal você já na sua live mandar um recado, porque às vezes a pessoa tá passando no Instagram. Ainda tem essa, gente. Por isso que muitas vezes não tem muita gente. Oi, Rose. Por isso que muitas vezes não tem muita gente no Instagram. É normal, porque as pessoas no Instagram estão de passagem. Elas estão clicando, elas veem, passam uma coisa. Então, o que eu acho bacana, você já pensar no seu visual, pensar no seu cenário, na sua roupa, no seu figurino, dentro do recado que você quer mandar. Vamos supor, eu sou uma pessoa de finanças, eu vou falar coisas muito sérias, assim, muito formais. Eu tenho que passar para as pessoas de cara que o que eu estou falando é no campo do sério e do responsável. Então talvez seja legal eu usar roupas mais formais, talvez seja interessante eu ter um fundo, uma luz, a minha maquiagem esteja um pouco mais natural, porque eu estou mandando esse recado, né? No meu caso, eu sou a pessoa do teatro, da palhaçada, da alegria. Eu gosto da vida, eu gosto de coisas espalhafatosas. Tudo que eu faço pensando que eu tenho que soltar essa vida em mim e soltar essa vida das pessoas. Então, quando as pessoas clicam em mim, eu quero que elas vejam isso. Eu quero que elas vejam como eu estou sentindo. Então, se eu estou me sentindo alegre para cima, eu faço uma maquiagem alegre para cima. Se eu vou falar de uma coisa que é para quebrar paradigmas, eu me visto para quebrar paradigmas, me visto de desconstruo. Se eu vou falar de uma coisa mais tensa, mais pesada, eu faço uma maquiagem, uma coisa assim mais pesada, mas sempre mantendo a minha característica de ser para fora, de ser explosão, de ser fora da curva. Mas se você tem um público mais conservador, se você tem um assunto mais discreto, se vista de forma mais discreta, põe uma luz mais discreta, um fundo discreto, porque isso vai ajudar a pessoa a entender rápido, a chamar a atenção logo das pessoas para a alma, pelo espírito daquilo que você está falando. Então, por exemplo, você vai falar de cozinha, vai dar receitas de comida. Então é legal, de repente, você tem algum adereço aqui atrás, um reloginho de garfo e faca, colocar um livro de receitas aqui no fundo, alguma coisa, ou então uma camiseta que está hora de comer, hora de cozinhar, alguma coisa que passe rápido a mensagem para o seu público, o que você está fazendo ali. Então é bem legal você pensar o que você está vestindo, como você está maquiada, como você está penteada, o fundo, o seu cenário. Então tudo que tiver fechado nesse seu triângulo tem que mandar a resposta. Então não deixe nenhum símbolo que não tenha nada a ver.
Por exemplo, quando eu vou produzir as lives do Del, geralmente sou eu que faço o cenário, eu presto muita atenção, livro por livro que está no fundo, é muito importante. Ele vai falar de coisas científicas, técnicas, acadêmicas, pesquisa, então a gente tem que botar um livro, mas ele também fala da sustentabilidade, então eu sempre procuro deixar umas plantas, alguma coisa que mande logo esse recado. Mas antes, quando eu boto tudo, eu vou lá, leio livro por livro dali. Se tiver algum livro, porque tem um monte de livro, mas assim, eu vejo se todos os livros que estão ali, aquele fininho, sabe? Aquela partezinha do livro, aquela partezinha aqui, que geralmente tem um nome, o título, eu olho para ver se algum deles está fora do recado que a gente... Gente, já são 7h39. Se algum deles está fora do recado que a gente quer dar. Porque, já pensou, ele está falando de... Deixa eu ver, ele está falando de... enfrentar a vida, de ser adulto. E eu tenho um livro que é a história original do Peter Pan. Eu adoro esse conto, gosto muito desse conto. Inclusive, o Peter Pan fala de ser responsável, porém a figura do Peter Pan especificamente não quer crescer, né? Ele é o da pá virada nessa situação, né? O autor usa o Peter Pan para falar da questão de gente que não quer crescer. Mas a história fala de crescer, a história. A Wade cresce, os irmãos crescem, o Peter Pan é que tem a crise de não querer crescer. Então, se eu boto o Peter Pan, o livro ali, sem querer na live do Del que tá falando de crescer, eu vou confundir o público. Mas ele tá falando de ser adulto, mas o Peter Pan não quer crescer. O que aquele livro tá fazendo lá? É mentira? Então, assim, não confunda o seu público com os símbolos que tem. Só coloque coisas que te representem, que estão falando junto do seu livro. Então, tô falando de vida, aí a minha flor já murchou. Vou deixar a flor murcha lá. E eu tô falando de vida, de regar, de cuidar da flor, e eu esqueci a flor murcha lá. Não, então vai lá, examina, põe sempre o seu cenário com cuidado, porque no vídeo tudo fica muito grande, tudo manda um recado. Então, algumas pessoas podem reparar, mas outras pessoas podem não reparar, mas assim, você vai mandar esse recado subliminarmente, o seu inconsciente vai captar. As suas sensações vão captar, as sensações do outro vão captar, então isso é muito importante. Cuidado com o que você quer passar, né? Tudo tem que estar muito casado. A não ser que você queira falar da vida, que a flor tá murcha porque você não se regou, não regou a planta e a planta morreu. Aí pode deixar. Se não tiver, troca. Sempre tenha cuidado com a imagem, com o recado que você está mandando a partir dos símbolos, porque isso é muito importante para quem lida com o público. Porque nós somos simbólicos. Então vamos ao 4. Mãe, então 4, vou voltar um pouquinho naquilo que eu falei. O seu público de interesse. É importante você, ao longo do tempo em que você vai trazendo a sua novidade, você perceber o seu público. O que o seu público está gostando, o que ele não está gostando, dos assuntos que você está trazendo, o que ele está pedindo para você. E aí eu chamo esse estado, gente, tudo que eu falo que eu penso assim, é para a vida, porque para mim o que a gente faz no palco a gente tem que fazer na vida. O que a gente aprende no palco a gente tem que levar para a vida, o que a gente aprende na vida a gente entra no palco. Oi, Aninha! Obrigada por estar presente, boa noite! Então eu tô explicando para quem tá entrando agora, entrou no meio, eu tô dando dicas para fazer live, tá? E dentro do meu projeto Não Morra Sem o Teatro, eu pego assuntos e conteúdos do teatro que sejam bons, que sejam que possam contribuir para as pessoas em qualquer outro tipo de profissão. Boa noite. Para qualquer outro tipo de profissão. Então, como a questão muito tá em live, né? A gente tá podendo extravasar um pouco da nossa solidão nas lives, então muita gente está querendo fazer live e eu tô pensando, bom, o que eu sei do teatro, quais as técnicas que eu tenho do teatro, até do jornalismo mesmo, até do coach mesmo, que eu posso dividir com as pessoas na live e que elas podem aproveitar para fazer a live delas e futuramente não só a live, mas as apresentações no trabalho, quando você está em um grupo, sei lá, você vai participar de um social, de um grupo, de um retiro, de um acampamento, de alguma coisa em que você vai estar com outras pessoas que você não conhece e aí você precisa de alguma manteiga social para saber se falar, se portar. E ninguém nasce sabendo, então são coisas que o teatro
tem para oferecer pra gente viver melhor. Então eu estava agora no 4, que eu estava falando, depois que a gente já descobriu, número 1, a gente já descobriu a novidade que a gente quer contar na nossa live. No 2, a gente já organizou os pontos que a gente quer falar na live. O 3, a gente já pensou nos recados simbólicos que a gente quer mandar na nossa live. Tipo, se eu vou falar de planta, tem que ter planta, alguma coisa que quando a pessoa olha, ela sabe, não, tá falando de planta, tá falando de comida, tá falando de maquiagem, tá falando de teatro, tá falando de alegria. Alguma coisa nesse sentido. E o número 4, agora eu tô indo pro número 4. Então, ao longo do tempo, você vai perceber que a sua audiência, os seus amigos, os seus clientes, seus pacientes, eles vão mandar algum recado para você do que eles estão gostando, do que eles estão querendo ouvir. Por exemplo, numa primeira live, segunda que eu fiz, tiveram umas 2 pessoas que falaram assim, como é que a gente perde a timidez? O teatro me ajuda a me posicionar? Aí a outra pessoa colocou, eu quero fazer teatro para perder a timidez. Opa! Se elas falaram isso pra mim, é porque elas se sentiram à vontade de falar isso comigo. Então, elas perceberam que eu tenho alguma coisa pra devolver pra elas nesse lugar. Então, eu já fiz as minhas outras lives respondendo a pergunta delas, porque provavelmente outras pessoas também pensaram e sentiram a mesma coisa. É importante também você perceber, por exemplo, entre 10 pessoas, 5 falam a mesma coisa. Entre 5 pessoas, 2, 3 falam a mesma coisa. Então, você já fica ligado. Fora que você também pode fazer uma breve pesquisa ao seu redor, no caso a gente não tem redor nesse momento por causa da pandemia, mas você pode fazer caixinha de pergunta, você pode mandar as perguntinhas para os seus amigos, você pode perguntar no Facebook, em alguma dessas redes que seja mais favorável, nos stories. Gente, o que vocês querem saber sobre teatro? Quem não é do teatro, o que vocês querem saber? O que vocês querem saber sobre maquiagem, sobre olhos? Vou ensinar, eu tenho uma receita de brigadeiro infalível, alguém tem uma dúvida? E você vai perguntando, porque é sempre bom você ouvir a sua audiência. E como eu estava falando, eu gosto de um estado que eu aprendi no teatro. Eu achei fantástico, isso olhava para a vida. E isso vem de uma técnica de teatro oriental, que é a posição, como é que se fala? Passivo e alerta. Ou seja, é o meio termo, você não está nem relaxado e nem muito alerta, nem muito proativo, você está aqui no meio, certo? Você não está no seu modo proativo, faça isso, faça aquilo, quero isso que você quer, e nem está naquele relaxado assim, passivo, só observando. Não, você está aqui no meio. Sabe o que ajuda a ilustrar isso? Quando eu já fiz a escolinha de vôlei, talvez alguém que tenha feito pode entender esse estado passivo e alerta, que seria, talvez, por exemplo, no vôlei, você ficar semi-agachado, com as mãos no joelho, um pouco agachado, certo? Por que essa posição é importante no vôlei? Porque você está no meio. Se a bola vier para bloqueio, você já está agachado e esse agachamento vai te dar impulso para você subir e bloquear lá em cima. Se a bola vier para a manchete, você já está perto do chão para recuar e vir para abaixar e dar a manchete, ou então já está agachado o suficiente para mergulhar. Ou seja, você está no meio. Se você estiver muito na frente, se você não estiver agachado, estiver em pé e a bola vier para você pegar lá no chão, não vai dar tempo. A bola vai passar. Se você estiver muito agachado e a bola vier para o bloqueio, não vai dar tempo, porque até você levantar a bola já passou. Então na vida é assim também, em tudo, gente. Claro que na live isso grita, né? Se você está no centro do seu discurso, em qualquer situação, isso vai gritar. Então se você chegar muito, com uma energia muito alta, só de falar, mandar conteúdo, você não vai conseguir. Quando você começar a perceber que seu público está falando com você, que ele não está gostando, ou que ele está gostando, mas é de um outro assunto, que está te perguntando outra coisa, vai ser quando você chegou em casa. Sabe? Aquelas vezes tipo, caraca, eu falei tanto, na hora eu vi que fulano perguntou, mas eu estava tão eufórica falando, que acabou que eu não respondi. Aí você só lembra o quê? Quando chega em casa, porque a sua energia baixou e você lembra.
Aí mas já passou a oportunidade. Ou então você tá muito aqui, ó, você tá na plateia, aí você tá mó passivão, assim, tipo, vendo as coisas. Ah, que legal. Aí a professora fala, alguma dúvida? Você... Aí quando você chega em casa, caraca, não é que eu tinha uma dúvida? A professora perguntou, eu falei nada. Ou então, uma situação de trabalho que você tá lá e você encontra aquele profissional que você queria conversar, que você queria mostrar seu projeto, mas aí você tava numa outra reunião com cabeça e outra coisa, o cara passa, e aí, tudo bem? Tu tem um negócio pra me apresentar? E você fala, ah, não, depois eu falo com você. Aí depois tu chega em casa, relaxa, né? Aí você, caraca, meu, eu tinha, o projeto tava no e-mail, era só ter imprimido, o cara tava lá, era a hora, era a oportunidade, o cara ainda me pediu, eu perdi a oportunidade. Então, gente, às vezes a gente perde as oportunidades por não estar no nosso centro. Às vezes a gente tá ou muito na ansiedade, querendo fazer, falar, ou a gente está muito no passivo. Aí a oportunidade passa e a gente não consegue. A bola da oportunidade passa e a gente não marca o ponto. Então, essa atitude, treinar essa atitude de, não, eu estou no meu centro. Eu não estou querendo convencer ninguém e nem estou deixando que ninguém passe por cima de mim. Eu estou em mim. Se a pessoa falar uma coisa aqui, ó, estou no meio. Se for para ser ativo, eu vou ser. Depois que eu tiver, se eu tiver que ficar na minha, eu fico na minha. E é aqui no meio, no momento presente, nem demais no futuro, nem demais no passado. Depressão, ansiedade é isso. Ansiedade a gente fica com a mente, com a nossa energia demais projetando no futuro. E depressão, a gente fica com a nossa energia demais pensando no passado. Então procura fazer qualquer tipo de exercício, meditação, ginástica, cada um vai achar o seu caminho, de manter o seu ser, a seu ser e a sua mente casados, né? Porque o ser é um lugar, a mente é outro, a alma é outro. Você tem que procurar manter todos os seus corpos no presente. E isso vai refletir na sua apresentação ao público, isso vai refletir na vida, né? Quando a gente está no presente, por quê? O passado passou, a gente não consegue mudar. A gente pode olhar para o passado para aprender, para pensar, pô, eu fiz isso, não devia fazer mais, eu fiz isso, deu certo, eu vou ter que fazer de novo. Ou a gente pode dialogar com o nosso passado, mas a gente não pode remoer, se crucificar e ficar lá, porque não vai adiantar, a gente não vai conseguir mudar o que foi, a gente só consegue mudar e fazer o presente. E o futuro é imaginação, é projeção, ele vai ser fruto do seu presente, né? Então, o presente, não tô falando isso aí com base no Freud, com base em várias pesquisas de física quântica, né? E inclusive o Freud diz que quanto mais sã é uma mente, mais ela está aberta a receber o sim e o não. Se ela vai muito para o presente ou muito para o passado, ela está muito na alucinação. Claro, a gente não vai ficar consciente no presente o tempo todo, mas a gente tem que ficar a maior parte do tempo no presente, procurar ficar a maior parte do tempo no presente. Então cada um procure seu caminho de ficar no presente. Eu gosto... Uma coisa que me mantém muito no presente é cantar, que eu tenho que acertar a letra, eu tenho que ouvir, isso me traz para o momento presente. Atuar, criar um personagem, estar em público, isso me traz para o meu momento presente. Mas de repente outras pessoas vão ter outras coisas, podem ser uma luta marcial, pode ser escrever, pode ser cozinhar, pode ser falar no telefone, não sei. Procura os seus caminhos de estar no momento presente, aquele momento em que você ouve ao ouvido, você está na sua alma, você não está viajando, você não tá ansioso, excessivo e nem demais nostálgico. Você tá ali vivo, pulsando. Então, e é nesse estado que você tem que estar para sua live. Porque ao longo de tudo que você for fazer, você tem que estar ligado no que você quer levar e ao mesmo tempo no que as pessoas querem te trazer. Então essa é a dica 4 que eu separei para vocês. E aqui... O número 5, eu botei... Gente, eu falei, eu tenho uns minutinhos. Número 5, e aí eu botei até 7, tá, gente? Vou fechar aqui, vou falar o 5, mas eu botei mais 2 dicas bônus para vocês. Número 5, seja você mesmo. Essa é a parte que eu acho fundamental a gente ser a gente mesmo, confiar em você. Confia na sua estrutura, confia no seu potencial, confia no tom da sua voz e se aceita. Não queira ser como uma outra pessoa. Você pode ter uma outra pessoa como referência, mas não ser a cópia.
E às vezes é bom, se você gosta, se encontra espelhando alguém, não tenha uma única pessoa para seguir. Por exemplo, eu gosto, deixa eu ver, eu na televisão, vou pegar da televisão porque é uma coisa que todo mundo conhece. Na televisão, pra mim, se eu tivesse que ser apresentadora de televisão, eu gostaria de ser como Serginho Grosman. É o que eu mais admiro. Eu acho que ele não faz tipo, acho que ele é simples, acho que ele é coerente, acho que ele sabe dar espaço pra plateia, acho que ele sabe dar... Obrigada pelas palmas, Aninha. Eu acho que ele sabe dar espaço pra plateia dele, eu acho que ele não corta as pessoas, ele não tem aquela coisa de ter uma fala, tipo, ô louco, ou então loucura, loucura. Ele é ele não tem muita máscara, ele não tem muita... Eu gosto muito do Serginho Grosman, mas eu não posso ser uma cópia do Serginho Grosman, entendeu? Eu tenho que achar o meu jeito de não ter máscara. Por que eu gosto do Serginho Grosman? Eu gosto que ele não tem máscara, que ele é simples. Então eu tenho que procurar o meu jeito de ser simples, o meu jeito de ser eu mesma. E outra, eu acho que uma coisa que atrapalha muito as pessoas, eu já falei nas outras e vou falar de novo, que é a gente se cobrar ser perfeito, querer fazer exatamente. Gente, não existe. Até estava falando isso pro Del hoje. Por mais que você tenha um texto muito bem decorado, e saiba exatamente como é que você vai entrar, como é que você vai sair de cena, o que você vai fazer, como você vai reagir se alguém te perguntar. Por mais que você tenha todo esse autoconhecimento e acerte, e tenha essa previsibilidade toda, esteja bem preparado, o presente é sempre presente, o presente sempre tem uma novidade. A gente não tem esse controle, sabe? A nossa mente engana um pouco a gente. Ela diz que a gente tem esse controle, mas a gente não tem esse controle todo. Então, por mais que você tenha muito bem preparada e calçada numa apresentação qualquer que você for fazer, sempre tem um imprevisto, sempre vai acontecer alguma coisa que você não estava esperando, porque a gente não tem esse controle todo, a gente não tem essa capacidade. Então, você está sempre sendo surpreendida pelo momento presente. Vamos supor, vou pegar uma coisa bem assim, tipo uma peça de teatro, e tem peças que você improvisa mais com o público e tem peças que você improvisa menos. Vamos supor, você vai pegar um texto assim muito histórico, vai pegar um texto assim de Machado de Assis. A mente. Eu também acho que mente. E o TCC fala, né, que a mente mente. Não sou eu, só. O Aaron Beck fala que a mente mente. Não sou eu que tô falando. E aí você não pode errar aquele texto, você ensaia anos aquele texto, aquelas intenções, porque, é um texto já muito conhecido, aquelas palavras são perfeitas. Você não erra o texto, nunca errou. E mesmo que você não erre o texto, naquele momento vai entrar uma plateia que tem uma energia, que tem uma vibração, que está mandando um recado para o seu corpo está reagindo àquele recado. Então, por mais que você tenha ensaiado e faça perfeito, naquele momento vocês estão construindo algo juntos. Então, você vai ser atropelado pelo presente. Então, não tenha medo do presente, não tenha medo de errar, não tenha medo do descontrole, porque a gente não controla tudo, mas a gente é capaz de lidar com tudo. Então, esse é um ponto. Então, seja você mesmo, aceite você e saiba que você é livre, que o teu inconsciente é livre, que tua alma é livre, que o outro é livre e que um monte de coisa vai sair do planejado, mas você é extremamente capaz de lidar com o não planejado. Então, aí eu vou pra... Falei, né, do se aceitar. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa. Confie em você mesmo. É isso. Falei. E aí eu vou dar as últimas 2 dicas bônus que eu prometi. 6. Que é um pouco dentro disso que eu falei, mas eu queria frisar um pouco mais. 6. Eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado nas outras lives. Conheça a sua espécie. A gente poucas vezes se olha como espécie. O humano, né, como espécie. Talvez os antropólogos, os humanistas, as pessoas que lidam com... se olhem, mas assim, comumente, no senso comum, no dia a dia, a gente não se olha como espécie. Né? A gente olha o gato, o gato é assim, o gato vem, roça na gente, aí quando ele tá feliz, ele ronrona, diferente do cachorro, né? E aí quando ele quer a ração dele, ele vem miau, miau, aí você sabe o que é a ração, então ele some, aí eu tenho que fazer um monte de coisa para ele não fugir da casa, porque essa é a natureza do gato, ele some, se esconde, deve estar debaixo da cama, debaixo da gaveta, esse é o gato, sobe no armário.
Aí o cachorro, você vê logo que ele tá feliz. Quando ele tá feliz, ele abana o rabo. Quando ele tá triste, ele fica moado num canto. Ah, ele gosta de brincar, destrói tudo, quando quer chamar atenção. Ah, o boi é assim, faz mu, a vaca é assim, o peixe fica na água. E a gente conhece bem de todas as espécies animais, mas a gente, quando não se vê espécie, que a gente não vê também que a gente é um animal racional, homo sapiens, entre outras, com várias variedades, mas a gente é uma espécie. Tem coisas que a nossa espécie precisa, e é até um pouco mais delicado do que os animais, né? Então, tipo, uma pessoa que fica muito tempo sozinha, ela vai ficar deprimida. Uma pessoa que ficar muito tempo sobrecarregada, ela vai ficar ansiosa, ela vai ter ansiedade, ela vai desenvolver transtorno de ansiedade. Uma criança que tenha um lar muito confuso, muito sobrecarregado, com muitas ideias, talvez ela desenvolva esquizofrenia. Então, assim, tem coisas que é do ser humano. Se você ficar muito tempo sem comer, você vai ficar com gastrite. Que mais? Se você sofrer uma decepção amorosa uma atrás da outra, você vai ter dificuldade de acreditar nas pessoas. Então, são coisas previsíveis da nossa espécie, né? Que essas são coisas óbvias, claras. Mas se eu estiver andando na rua e alguém sorrir para mim, eu vou ter vontade de sorrir para aquela pessoa também. Agora, se eu estiver andando na rua, cara, tipo, uma pessoa com a cara de maluco, de mau caráter, qualquer coisa, e sorrir pra mim, eu vou ficar com medo. Qualquer pessoa vai ficar com medo. Então, são coisas da nossa espécie. Então, quanto mais você observar a sua espécie, você, a sua carne, a sua alma, o seu espírito, e também perceber essas mesmas características nos outros, você vai começar a ganhar um conhecimento da sua espécie, do outro. E esse conhecimento vai te deixar seguro para se relacionar com você e relacionar com as pessoas. Por quê? O conhecimento está diretamente ligado à segurança. Pensa, você não tem medo de andar num lugar que você conhece. Mas tem gente mas quando você vai para um lugar que você não conhece, você fica mais inseguro na rua. Pensa, vamos supor, eu não tenho medo de andar 10 horas no meu bairro. Porque eu sei as ruas que são perigosas, as ruas que dá para eu passar, as ruas que não dá para eu passar. Mas, se eu estiver num bairro de uma outra pessoa, que eu nunca andei num outro estado e for 10 horas, eu vou ficar apreensiva. Porque eu não sei se das 10 horas da noite ali é deserto ou não. Alguns bairros, 10 horas da noite, já é muito deserto. As pessoas não costumam ir na rua. Ou quando vão, são assaltadas. Eu não sei, então eu tenho mais medo. Um salva-vida não tem medo de pular no mar e salvar uma pessoa. Porque ele conhece o mar, ele conhece quando ele pode, quando ele não pode, quando ele pode entrar ou ele deve chamar o helicóptero. Mas eu não tenho medo do mar, mesmo ele estando calmo. Então, se você vai fazer qualquer apresentação, pense primeiro no assunto e conheça bem aquilo que você vai falar. Porque se der um branco, se você esquecer, se qualquer coisa, você sabe o seu assunto. Você pode esquecer se você ia começar por A, por B ou por C, você pode esquecer a palavra que você queria usar, você pode esquecer a sua performance, como você montou, mas você não vai esquecer do que você tem que falar, porque você conhece. Então, e você vai conseguir desenvolver aquilo. Um ponto também que eu ia colocar aqui, que era o 7, já caminhei um pouquinho para ele, que é isso. No início, se você estiver estreando, começando a falar em público, fazer sua live, se expor, eu sugiro que você comece por coisas que você conhece bastante, porque aí você vai estar mais seguro e aí você pode depois se arriscando mais, né? Assim nos exercícios físicos, não é? Você primeiro começa, tô indo na academia a primeira vez, você vai pegar tudo num 1 quilo, depois que você estiver mais fortinho, você pega 2 quilos, 3 quilos. E assim vai. Então, assim também é um músculo do nosso eu interior, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser. A gente tem que ir fortificando ele, alimentando ele, né? Por exemplo, às vezes você tem uma coisa que eu acho interessante, que é o mecanismo de defesa. Nós temos vários mecanismos de defesa, né? Tem, por exemplo, a negação. Por exemplo, você sofre uma perda. A primeira coisa que seu inconsciente faz para você é contar que é mentira. Porque ele está te protegendo, porque você ainda não está preparado para lidar com aquela perda. Então você meio que conta para você, não aconteceu e tal, até você ganhar um preparo emocional e enfrentar.
isso é um mecanismo de defesa natural e tal. Claro, tem as questões que são óbvias, né? Já passou um tempo, já era para a pessoa ter superado a perda, lidado com a perda, e a pessoa continua na negação. Aí tem que tratar, tem que, né, recorrer ao médico, ao neurologista, psiquiatra, psicólogo. Mas não sendo isso, não estando num estado assim muito avançado, num estado normal, nós temos os nossos mecanismos de defesa justo para ajudar a gente a superar as coisas aos poucos. Então, pense que tudo que você for fazer que é novo, você faz aos poucos. Você não precisa fazer de cara uma live de 1 hora. Se você quiser, faça um post de 15 minutos. Você faz gravado, se você quiser. Depois você vai postando seus vídeos gravados. Depois você começa, faz de 15 minutos, meia hora, 1 hora você vai ter que aguentar. Então, vai aos pouquinhos. Tudo que a gente pensa, eu vou fazer uma live de 1 hora, vai me dar um medo. Mas se você se der metas menores, hoje eu vou subir 1 degrau. Aí você subir 1 degrau, o que eu faço? Amanhã eu vou subir 2. E assim vai. Mas se você pensar, cara, vou subir 10 degraus correndo com 30 quilos amarrados no pé, tu não vai fazer nunca, né? Imagina, quando você tem 5 anos, pensar, nossa, quando eu tiver 34 anos, eu tô casada e com 2 filhos. Nossa, você vai ter um troço. Vou sair da casa da minha mãe, vou estar casada com 2 filhos. Vai dar um medo. Você vai ficar, não quero casar, não quero ter filho. Mas quando você chega aos 30 anos, você já quer estar casada com filho. Então, assim, é normal a gente aprender a fazer as coisas gradativamente. Então é isso, gente. Essas são as dicas que eu trouxe hoje. Vou repetir um exemplo que eu falei na terça-feira sobre superação, timidez, medo de errar, medo de ser imperfeito, ansiedade, medo de dar branco. E aí eu lembrei de uma história de um professor de dança que contou, que era um artista de Las Vegas, e ele fica horas rodando. Imagina, ele vestido com uma roupa assim parecida à baiana de carnaval, e ele fica ali rodando horas o evento. Entra a banda, sai a banda, ele continua girando. Entra a banda, sai a banda e fica lá horas. Aí no final de tudo, esse professor virou para ele e perguntou assim, cara, como é que você faz para não ficar tonto? Aí ele virou e respondeu, eu fico tonto? Eu aprendi a lidar com a minha tontura. Então é isso, gente. Está exposto, está falando para o público, está ali exposto de muitas vezes lidar com a sua tontura, lidar com a sua gagueira, com a sua ansiedade, com o seu medo de errar, com a sua imperfeição, que nós somos seres relacionais, o que está em sociedade, o que o outro pensa, sente sobre nós, importa. Claro, a gente não vai deixar de ser, de fazer alguma coisa, por isso não devemos, mas é normal também se importar um pouco com o que estão pensando de você. Não é normal você se anular por isso, mas é normal você sentir, ficar sentido, porque faz parte da sua natureza relacional. Você precisa saber, você precisa falar e receber um eco de volta, isso é normal. E saber se você tá equilibrado, se você não tá, é normal. Não é normal você se punir, se retrair demais. E também não é normal você também passar por cima dos outros e não querer entender nada de que ninguém está pensando. Isso também não é normal. O normal é sempre o equilíbrio, que eu te falei, né? Tá no meio, nem muito para frente, nem muito para trás. Tá sempre no meio. Então, o seu caminho é uma caminhada. Nunca ninguém está pronto. Se você perguntar para Fernanda Montenegro, que tem 90 anos de idade, mas não sei quantos de teatro, de palco, de exposição, que já fez... Nossa, ela já fez cenas nuas, ela e a filha, entre outras grandes atrizes, já fizeram cenas que estão numa exposição muito alta. Elas vão dizer que elas ainda têm medos, que elas ainda erram, que elas ainda querem se superar, que elas também têm timidez. Então, é uma caminhada, é escovar o dente, é todo dia, você não é da noite para o dia. E são anos. Eu, por exemplo... eu comecei com 12 anos no teatro, então tem algumas coisas que eu já fico bem mais à vontade do que antes, mas não significa que eu não tenho medo, que eu não tenho ansiedade de outras coisas. Então, isso é gradativo. Cada vez mais você vai se dando uma meta e vai se superando. O autoconhecimento, o lidar com as suas sombras, é que nem descascar uma cebola. Você começa... A primeira casca você dominou, aí sempre tem mais uma embaixo que você não dominou, então vai ter mais uma embaixo e assim vai pro resto da vida, tá, gente? Então, gente, assistam Som e a Sílaba agora, gratuito no YouTube, eu vou deixar aqui pra vocês.
falando disso também, de superação. Tô acabando. Som e a sílaba 8h30 no YouTube e tá aqui já no meu Instagram. Não morra sem o teatro, porque no Céu Deus pode pregar uma peça. Essa é uma ótima oportunidade, é uma peça fantástica que é cara e hoje tá gratuita. Beijo, muito obrigada por estarmos aqui, espero que eu esteja somando.